Boa noite a todos. Então, vamos serenando a nossa mente. Sejam todos muito bem-vindos, fechando os nossos olhos, elevando a nossa mente a Deus e a Jesus, que é nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, e que possamos sentir-nos restaurados, tirando do mais alto, sentindo a ambiência de paz que está neste local, deixando tudo que nos causa desconforto do lado de fora e principalmente pedindo para Deus fortalecer o nosso amor, a nossa paz, a nossa união, que cada dia que passa possamos ser melhores, pessoas melhores, amigos melhores, e que Deus nos ajude a progredir assim devagarinho, hoje e sempre, e que assim seja. Então vamos iniciar desejando uma boa explanação para nossa irmã Alexandra, uma boa palestra a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa casa do caminho, nessa casa de oração, nessa casa de consolo e de amor e de tantos amigos que a gente acaba fazendo aqui, amizades verdadeiras. Aqui também é uma usina de amor, como na música do Carlinhos Conceição, que ele tem um monte de músicas bonitas, espíritas. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho dele, tem um monte de vídeos no YouTube das músicas dele, ele tem uma mais linda do que a outra. E a gente quis trazer essa música hoje porque ela casa exatamente com o assunto que a gente vai falar, que é sobre a amizade. Esse assunto, ele foi retirado do livro Estude Viva, que foi escrito pelos autores espirituais Emmanuel e André Luiz, que são dois amigos no plano espiritual e foram escritos aqui no plano material por também dois amigos, Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, é interessante o trabalho que foi feito durante muitos anos da psicografia do Chico Xavier junto com o Valdo Vieira, porque muitas vezes nos livros que eles escreviam em conjunto, um recebia um parágrafo e o outro recebia o outro parágrafo. Ou um recebia os capítulos ímpares e o outro recebia os capítulos pares. E acabavam juntando e saíam as obras magníficas, né, do plano espiritual. Então, no capítulo 30 deste livro, ele fala sobre os amigos modificados. E os autores espirituais, eles seguem falando assim, que muitas vezes a gente tem amizades e tem amigos que são muito caros ao nosso coração. Porém, algumas vezes, esses amigos, eles tomam rumos diferentes e eles acabam fazendo coisas que nos desagradam. Em muitos dos casos nos desagradam, seguem outros rumos. Esses são os amigos modificados. Mas eles falam também que a gente deve continuar tendo o mesmo carinho e respeito por estes amigos, evitando falar palavras rudes, evitando dizer coisas como as decepções que nós tivemos, porque talvez isso machuque o íntimo deles. E os autores falam que a gente não sabe se de repente foi Deus que chamou esses nossos amigos para uma outra tarefa, ou para um outro campo, ou com outras ideias, né, diferentes, distintas das nossas. Algumas vezes esses pensamentos a respeito dos nossos amigos machucam a gente, deixam o nosso coração ferido, porque a gente acaba se afastando dessas amizades e isso fica preocupando o nosso espírito, mas eles dizem que a gente não deve preocupar o nosso espírito.
e que sempre que vierem pensamentos não muito agradáveis, pensamentos ruins acerca desses nossos amigos, a gente tem que parar, fazer uma prece para eles, mas principalmente fazer uma prece para nós mesmos, para que a gente tenha o entendimento de que não estamos todos na mesma etapa da evolução. Nós estamos todos rumo ao mesmo destino, que é o coração de Deus. Mas nós não estamos todos, existem várias estradas que levam a Deus. E muitas vezes as pessoas decidem trilhar outros caminhos, ou acabam ficando para trás, mas cada um tem as suas escolhas, né? A gente tem que pensar e rezar por esses nossos amigos para que eles tenham êxito na vida. Quando eu li esse capítulo sobre os amigos modificados, e lembrando da história do Valdo Vieira e do Chico Xavier, eu lembrei que, na verdade, foi só por um tempo que eles trabalharam no trabalho mediúnico juntos. Porque depois, enquanto que Chico continuou seguindo na psicografia dos livros espíritas, Valdo, ele decidiu abandonar e seguir outros rumos diferentes do espiritismo. Ele acreditava mais numa visão universalista. E dentro do espiritismo, ele já não encontrava mais um ambiente agradável para as ideias que ele tinha. Então ele saiu pelo mundo a pesquisar, a aprofundar as experiências fora do corpo, as projeções astrais ou projeções de consciência, e ficou muitos anos, né, pesquisando, e ele foi cofundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC, que é lá no Rio de Janeiro, que ele foi reconhecido como uma instituição pública federal, instituição de utilidade pública federal. Chico e todas as pessoas, lógico, do movimento ficaram muito tristes. Chico chorou muito por esse amigo que abandonou o espiritismo e que seguiu outros rumos, mas, como diz no capítulo, ele seguiu amando e respeitando o Valdo, a decisão do amigo. Então, é bonito quando a gente consegue entender que os nossos amigos modificados, eles podem sim seguir outros rumos diferentes dos nossos. Então, se a gente também parar para pensar, desde a nossa infância, quantos amigos que nós já tivemos? Amigos que eram inseparáveis, melhores amigos. A gente contava todos os segredos e não via a hora, às vezes, de chegar na escola ou no trabalho para poder falar com essa pessoa. Na época que hoje a gente tem telefone, tem internet, tem os aplicativos que a gente pode falar toda hora, mas antigamente não era assim, era, né, mais, ou se era muito de longe, a gente mandava carta e tal. Então a gente não via a hora de estar perto daquela pessoa que deixava o nosso coração tão feliz. E depois que ou termina a escola, ou que a gente se forma na faculdade, ou às vezes um dos dois se muda para um outro lugar ou para uma outra cidade, ou sai do emprego, a gente acaba perdendo, vai perdendo aquele contato que a gente tinha diariamente com a pessoa, né? Mas essas pessoas, elas trazem em nós lembranças boas de alguns dos melhores momentos que a gente teve na nossa vida. E dos piores também, mas as pessoas estiveram ali ao nosso lado. Então que hoje a gente possa pensar nessas pessoas que fizeram o nosso coração feliz e a gente possa emanar para elas todo o nosso sentimento de amor, de carinho e de saudade, para que eles recebam, e eles certamente vão receber, todo o nosso carinho que a gente tem hoje para mandar para eles. Nós temos também aqueles amigos que a gente sentia muito carinho por eles, mas a gente não percebia que não era uma amizade recíproca, que daqui a pouco essa pessoa estava próxima de nós por algum interesse, alguma coisa, enfim, e nós doamos o melhor de nós, a melhor parte de nós, e essa pessoa devolveu com ingratidão, ou com traição, ou de uma forma indevida que fez o nosso coração sangrar e ficar ferido. Mas também a gente não sabe por que essas pessoas tiveram que cruzar nossos caminhos. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. De repente elas já vieram, né, de outras existências que a gente teve que
de novo conviver, ou daqui a pouco são pessoas que a gente, pela nossa vibração, a gente acabou atraindo aquelas pessoas que daqui a pouco estão numa sintonia um pouco mais baixa, porque a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua elevação espiritual. E se elas fazem isso, se elas ainda precisam fazer isso, agir de má fé e ferir as outras pessoas que acreditam, então elas realmente não estão elevadas. A gente precisa ter esse entendimento, por isso que é importante a gente rezar para que a gente tenha esse entendimento. Tem também aqueles amigos que não são os nossos amigos, que são os nossos desafetos. São aquelas pessoas que testam a nossa paciência e que irritam a gente. Ai, aquela pessoa que só de falar tu vira o olho, assim, parece que vai olhar o cérebro para trás, de tanto que a pessoa te irrita, porque não sabe o motivo, né? Só que daí, com o tempo, tu vai começando a conhecer essa pessoa, né? Ver que tu tem muito mais afinidades do que tu imaginava e no fim acabam tornando grandes amigos. E diz assim, e eu tenho inclusive aqui na casa espírita, né? Uma amiga minha e que a gente era do mesmo grupo de estudos, começamos juntas e ela falava e eu falava alguma coisa e depois nós nos tornamos grandes amigas, a gente tem uma amizade até hoje. Então isso acontece também. E existem amizades que são improváveis, de pessoas que se detestavam. E um exemplo é a amizade de Pedro e Paulo. Na verdade, quando ele era ainda Saulo, antes de ele ser batizado no Espiritismo. Pedro, ele era discípulo de Jesus, era um pescador, pobre, sem instrução, humilde, não conhecia muito as leis de Moisés, tinha bastante conhecimento de vida porque ele era mais velho e ele era um líder entre os discípulos de Jesus. E Saulo, ao contrário, ele era novo, ele era rico, um excelente orador, estudou nas melhores instituições, era bonito, ele tinha tudo. E eles não se gostavam. Porque Paulo, estudando para ser um grande fariseu, ele começou a ver aquele movimento daquela doutrina, daquele nazareno vindo e convertendo os judeus para um outro pensamento, e ele disse, mas o que é isso que está acontecendo? Quem que é esse povo aí que está, né, revertendo, mudando as leis de Moisés? E ele decidiu conhecer então quem que era aquele Pedro e quem que eram aquelas pessoas da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma instituição que foi fundada depois da morte de Jesus pelos discípulos, liderado principalmente por Pedro e por Tiago, e eles atendiam pessoas com necessidades, pessoas famintas, doentes, viúvas, órfãos, e além de cuidar deles, eles também ensinavam a palavra de Jesus, palavras de amor que Jesus ensinou. E Paulo, na verdade Saulo, ainda ele era Saulo, ele chegou lá com toda a arrogância de um fariseu. E ele foi ver o que eles estavam ensinando. E ele começou a pressionar Pedro, e Pedro não sabia muito bem sobre as leis, porque ele não era muito estudioso disso, né? Não tinha muito conhecimento, então eles acabaram assim não se entendendo muito bem. Com o passar do tempo, Paulo decidiu que aquela doutrina ia acabar estragando o judaísmo, e ele começou a perseguir aqueles cristãos. E a sentença era de morte. E o primeiro que morreu foi Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele morreu por lapidação, que é o apedrejamento, a mando de Saulo. Depois Saulo, enfim, nas perseguições, foi para Damasco atrás de Ananias e tal, que era um outro cristão, e nas portas de Damasco aparece Jesus, o próprio Cristo aparece para ele. E então ele cai em si. E ele vê que tudo que ele tinha na cabeça dele, todas as perseguições que ele tinha eram infundadas, porque aquela era a verdade. Jesus era a verdade, ele estava enganado. Ele vai para o deserto, fica 3 anos com um casal
que ensina para ele sobre o cristianismo, que ensina sobre as palavras de Jesus. Ele aprende a domar as suas paixões, ele aprende a ser humilde. Depois de 3 anos, ele decide então voltar, porque ele entendeu que a sua missão não era pregar as leis de Moisés, era pregar o amor de Jesus. E ele volta na casa do caminho. E as pessoas da casa do caminho, elas já tinham conhecimento de que Saulo tinha ficado louco. Porque imagina abandonar toda a carreira que ele tinha, ele era rico. E ele abandonar tudo aquilo. Então, Paulo humildemente, Saulo, agora daí ele já tinha se batizado, daí passou a usar o nome Paulo, e ele foi humildemente falar com Pedro, lá na casa do caminho. Mas Pedro estava indo um pouco arredio com a vinda de Paulo, mas eles acabaram se entendendo, e as suas diferenças acabaram ali naquele instante, porque Pedro admirava muito a capacidade oratória que Paulo tinha. E Paulo admirava muito a liderança e o amor que Pedro tinha. Então, eles se admiravam. Mas antes eles estavam em lados opostos, agora eles estavam no mesmo lado. E passaram a se tornar amigos, que antes seria improvável que fossem, amigos. Mas Pedro dá um conselho para ele. Paulo, se tu ficar aqui, tu vai ser perseguido impiedosamente pelos sacerdotes. Então, meu amigo, vai e prega por aí. Vai para outras cidades, fica longe daqui, de Jerusalém. Ele pega então algumas cópias de escrituras que Mateus tinha escrito a respeito das palavras que Jesus, tinha dito enquanto estava vivo, e segue caminho. Ele encontra um amigo, Barnabé, que seguiu com ele em diversas cidades e tal. Algumas cidades ele foi bem recebido, foi louvado, exaltado. Outras cidades ele foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, foi humilhado. Mas ele seguiu o caminho. E ele não pregava somente para os judeus. Ele também pregava para todos aqueles que não eram judeus, que eram chamados os gentios. Todos os que não eram judeus, eles denominavam como gentios. Então, por isso que Paulo, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, ele, de cidade em cidade, pregando e espalhando por todo o Mediterrâneo, por toda aquela parte, até na Europa ele foi, para divulgar a palavra de Jesus, e foi longe, foi o maior divulgador até hoje de Jesus, foi Paulo. Ele que era um perseguidor de cristãos, ele que a ordem dele morreram milhares de pessoas, agora estava convertido, porque ele mudou as suas forças para trabalhar para Jesus. Então a gente tem que pensar que também aqueles nossos irmãos que daqui a pouco estão fazendo a coisa errada, assim quando eles mudarem a chave para seguir Jesus e para fazerem a coisa certa, eles também serão grandes trabalhadores e grandes tarefeiros do Cristo. Então surgiu uma questão, porque os judeus, eles tinham a circuncisão, e os gentios não tinham a circuncisão, porque era uma prática do judaísmo. Então teve esse conflito, e os gentios não queriam fazer a circuncisão. Então Paulo e Barnabé convocaram Tiago, Pedro, João, os outros discípulos, para fazerem uma assembleia e discutirem juntos qual que seria a melhor alternativa, porque Paulo não aceitava. E Tiago e Pedro, sim, eles queriam que fosse feita, que continuasse a circuncisão. E no meio da assembleia, com todo mundo reunido, os ânimos estavam exaltados, estava todo mundo defendendo o seu lado. Paulo muito rude, muito firme nas suas palavras. Tiago também muito incisivo nas questões de manter as leis de Moisés, enfim, E estava todo mundo muito nervoso. Barnabé estava chorando porque ele viu que aquilo não ia dar certo. João e os outros discípulos ficaram estarrecidos com toda aquela briga que estava tendo, mas Pedro estava calmo e sereno.
Aquele homem que antes era rude e que gostava de uma briga, estava ali, tranquilo, calmo e sereno, enquanto os outros discutiam. E daí ele foi chamado a dar a opinião dele. Ele levantou e disse: Paulo, abre a escritura e lê um pedaço e comenta. E todo mundo ficou quieto. Então, Paulo obedeceu, fez aquilo, enfim. E naquele momento, os ânimos se acalmaram. Porque Pedro se lembrou, enquanto estava toda aquela briga, ele lembrou de uma visão que ele teve de Jesus na cruz, pedindo para ele para juntar todos os povos como irmãos. Então, ele disse: a gente vai ter que resolver esse assunto de uma forma pacífica. E depois que Paulo leu as escrituras, então Pedro falou que Jesus, né, o que Jesus queria era unir todas as pessoas. E que se eles fizessem aquilo ali, que na verdade nada mais era do que uma convenção da matéria, uma convenção da carne, Jesus queria converter os corações. Eles iam acabar afastando as pessoas ao invés de unir todas elas. E eles conseguiram então, com essas palavras, chegar a um consenso. Mas se Pedro tivesse também esbravejado e entrado na discussão, e os espíritos contam que neste momento a igreja nascente estava prestes a ter uma grande ruptura. Nós teríamos um grande problema naquele cristianismo que estava começando, naquela comunidade fraternal. Então eles decidiram por não ter mais a circuncisão obrigatória e seguiram em frente. Então esses dois amigos que eram improváveis aprenderam a se respeitar nas suas diferenças e aprenderam também a se admirar. Essa história que eu contei para vocês, ela está escrita no livro Paulo e Estevão, que é de autoria do Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, um livro maravilhoso, mas também está escrito nas escrituras lá em Gálatas e em Atos dos Apóstolos. Tem algumas menções sobre essa questão da circuncisão que teve na época. E os espíritos também nos falam sobre a amizade, nas questões 937 e 938 do Livro dos Espíritos. Eles dizem assim, na 937, Kardec faz a pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? E os espíritos respondem: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi no mundo injuriado, menosprezado, tratado como velhaco. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. E na 938, então na 937 ele fala sobre ingratidão, e na 938 ele fala sobre as decepções, né? As decepções oriundas da ingratidão não serão uma forma de endurecer o coração e fechá-la à sensibilidade? Aí eles respondem: foram um erro porquanto o homem de coração, como diz, se sente sempre mais feliz com o bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado na outra. E o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos da sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Sendo assim, não há o que lamentar de tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam convosco um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste será para eles o reverso da medalha.
Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, Allan Kardec fala no comentário do 938 que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, nós temos a necessidade de amar e de sermos amados. E que uma das maiores felicidades que tem são os amigos, porque eles são uma pequena experiência da felicidade que a gente vai encontrar lá no outro plano, quando tudo é perfeito, quando os espíritos são bons e todos se ajudam mutuamente. Assim como a gente tem os amigos falsos, também a gente tem os amigos que são verdadeiros irmãos. Aquelas pessoas que a gente encontra na vida e que parece que a gente tem uma afeição, é uma coisa louca, um sentimento assim que vem e que parece que é de muitas existências. E muito possivelmente seja. Porque esses laços que a gente cria de amor nessa vida, eles não morrem com a carne. Eles seguem para o outro lado. Assim como quando a gente veio para cá, para a Terra, a gente deixou amigos lá do outro lado, que estão torcendo por nós aqui nessa experiência da carne, assim como nós também temos amigos que estavam aqui até pouco tempo conosco e que agora estão em uma outra vibração, também são amigos modificados, nós também temos aqueles verdadeiros amigos irmãos que estão do nosso lado, que estão nos acompanhando e que dão o ombro pra gente quando a gente precisa, aquela pessoa que a gente sabe que a gente pode contar. E agora, nesse mês, a gente tem o mês do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção contra o suicídio. Então é importante ter um amigo irmão, um amigo com quem a gente possa contar, um amigo que seja um familiar, qualquer pessoa próxima, que a gente possa falar para essa pessoa sobre as nossas dores. A gente tem aqui na casa os amigos que são do atendimento fraterno, que eles estão dispostos a doar o seu conhecimento, para doar o seu tempo, o seu ouvido, né? Para que as pessoas possam falar sobre as suas amarguras e sobre as suas aflições. E além desses amigos todos, nós temos também um amigo muito especial que está sempre conosco, que é o nosso anjo guardião, que nos acompanha e decidiu, por amor a nós, vir junto conosco aqui, na Terra. Só que ele está numa outra sintonia. E nós estamos aqui. Mas eles estão sempre conosco, nos guiando, nos ajudando, nos incentivando, falando palavras de bem. Quando a gente está triste, deprimido, sofrendo, chorando, eles estão ali do nosso lado, dizendo: calma, amanhã vai ser um outro dia. Depois da chuva aparece o sol, depois da noite vem o amanhecer. As coisas sempre melhoram. E acima de tudo, nós temos um amigo que é muito mais especial, que é o nosso amigo Jesus. Que ele não desiste nunca da gente, porque ele ama a todos nós. Ele olha para nós e ele sabe quem nós seremos lá no futuro. Ele olhou para Paulo na estrada de Damasco, perseguidor de cristãos, assassino, que estava indo contra tudo que ele tinha feito, que estava tentando esmagar todo o legado que Jesus trouxe durante o tempo que estava aqui. E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo caiu em si. Por quê? Porque ele via em Saulo aquele que ia ser o maior divulgador dele. Jesus vê em nós as nossas deficiências, lógico, a gente sabe que a gente tem, mas ele vê em nós os espíritos que nós seremos, que nós temos a oportunidade de ser, e ele acredita na gente. E quem tem um amigo fiel desses nunca está sozinho, porque ele está sempre conosco. Quando a gente precisar do ombro de Jesus, a gente leva nosso pensamento, a gente faz uma prece. Se precisar chorar, a gente chora. Porque ele vai estar ali do nosso lado nos amparando. E ele vai trazer as respostas daquilo que a gente pedir. Às vezes as respostas não são aquilo que a gente quer, mas sempre vão ser o melhor para a nossa vida, porque ele consegue enxergar ali na frente. E a gente não, a gente tem uma visão limitada. Então, às vezes, as dores que a gente traz hoje, elas vão ser lá na frente, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver, foi necessário para a minha evolução. Então, quem tem um amigo como Jesus é abençoado. Nós somos abençoados. Nós somos felizes, bem-aventurados, porque nós temos Jesus, porque nós acreditamos nele,
porque muitas pessoas não têm. Muitas pessoas estão perdidas e sozinhas. Talvez os nossos amigos estejam perdidos e sozinhos. Quem sabe a gente pode dar uma ligadinha para eles, pedir como é que eles estão. Aqueles amigos antigos, tentar localizar eles, para saber esses bons amigos o que andam fazendo, tentar ter notícias deles. Seria uma caridade também para eles. E sempre lembrem que os amigos são importantes na nossa vida e é importante nós também nutrirmos amizade para com os outros e fortalecer esses laços sempre, certo? Então, por hoje era essa a nossa proposta da palestra. Agradeço a caridade de todos e eu vou convidar agora os nossos irmãos médiuns para a gente fazer o nosso passe coletivo. Senhor nosso Deus, Pai de todos nós, que nos ama profundamente, queremos te agradecer, Deus, pelos anjos espirituais que estão aqui hoje, os nossos amigos. Queremos te agradecer pelos nossos anjos guardiões, por nossos amigos, por termos a oportunidade de ter corações unidos aos nossos pelos laços do amor. Abençoa, Senhor, todos os nossos amigos, aqueles que já foram, aqueles que estão aqui, aqueles que estão longe, mas que mantêm ligados nosso coração aos deles. Nós te pedimos, Senhor, que tenham saúde, que tenham sucesso, que tenham êxito. E que, se possível, Senhor, mande para nós sempre bons amigos, que nos instruam e que nos aconselhem para o bem. Jesus, nosso amigo querido, nosso Mestre, nós te agradecemos também, porque com a tua amizade dos teus discípulos, mostrou para todos nós que, apesar das falhas de cada um deles e das falhas de cada um de nós, está sempre ao nosso lado, acreditando que seremos melhores. Que o céu desça sobre essa casa do caminho todas as bênçãos de luz, de cura, de paciência, que tragam o bem para os nossos corações, que acalentem as nossas angústias e que possamos ir para as nossas casas em segurança. E que assim seja.